Conteúdo: funções trigonométricas, cosseno. Habilidades: analisar gráficos das funções trigonométricas, estabelecer e aplicar as relações no círculo trigonométrico, definir e calcular domínio, imagem, zeros e períodos, construir gráficos das funções trigonométricas diretas. Olá, eu sou a professora Manuela e na aula de hoje a gente vai fazer o estudo da função cosseno. Vocês irão ver que ela é bem parecida com a função seno, que a gente já viu na aula anterior, mas só muda em alguns detalhes. Vamos começar com o ciclo trigonométrico que vocês já conhecem. Temos aí novamente a medida do raio, sempre igual a 1. Eu peguei esse raio, começando aqui da origem, e desloquei ele até aqui, a um determinado valor de ângulo. Ó, eu saí daqui do 0 grau até um valor, e o que aconteceu? Eu projetei um valor aqui no eixo X. Ó, esse valor aqui, que foi projetado, é o valor correspondente ao cosseno. Aqui no segundo desenho do ciclo, o que a gente fez? A gente continua girando aqui no sentido horário, e eu parei aqui, ó, nesse valor, entre 90 e 180 graus. E o que aconteceu? Fizemos uma projeção, e esse valor correspondente aqui é o valor do cosseno. Aqui no terceiro desenho, a gente andou mais um pouco com o raio desse ciclo, descemos um pouco mais ele. E o que a gente tem? Projetamos aqui no eixo X e encontramos esse valor. Esse valor corresponde ao cosseno desse ângulo até onde a gente deslocou esse raio. Então, observem que o cosseno, a gente projeta ele onde? No eixo do X. O seno a gente projetava no eixo do Y. Então, o eixo do cosseno é este eixo aqui, o eixo horizontal. Temos aqui mais dois exemplos. A gente pegou o raio e deslocou até aqui esse valor, que está entre 180 e 270 graus. Para saber o cosseno desse ângulo, o que a gente faz? Projeta aqui no eixo X. Então, veja que temos um valor aqui para o cosseno. O mesmo acontece aqui, ó. A gente pegou esse raio, girou no sentido horário até este ponto, e o que a gente faz? Faz a projeção aqui no eixo X. E o que a gente pode observar? O cosseno, ele é a projeção no eixo X. O eixo X é o eixo horizontal. Aqui no centro, ele equivale a 0. Para a direita, temos os valores positivos e para a esquerda, temos os valores negativos. Então, aqui nessa primeira figura, este cosseno, ele vai ser positivo ou negativo? Bom, ele está à esquerda aqui do 0. Então, esse cosseno, ele tem um valor negativo. E nesse exemplo aqui, ó, o valor do cosseno, que é essa projeção, está à direita do 0. Então, esse valor desse cosseno, ele é positivo. A gente vai ver daqui a pouco o gráfico com valores. Temos aqui a definição da função cosseno. Denomina-se função cosseno a função definida de reais em reais por f de x igual a cosseno de x.
A função cosseno é positiva nos primeiros e quarto quadrantes e negativa no segundo e terceiro quadrante. Justamente pelo que eu falei agora há pouco, ó. Temos aqui o eixo horizontal, o eixo do x, e no eixo horizontal, a partir do zero, para a direita os valores são positivos e aqui para a esquerda são negativos. Então, independente se a projeção do cosseno esteja aqui no segundo ou no terceiro quadrante, ele vai cair onde? Vai cair em valores negativos em relação ao eixo x. E se estiver no primeiro ou no quarto quadrante, o que que a gente vai ter? Vamos ter valores positivos aqui em relação ao eixo x. Então, vejam que já muda um pouco do seno. Nós vimos que o seno é o quê? O seno é a projeção do eixo y. No seno, nós temos os positivos aqui, no primeiro e segundo quadrante, e temos os negativos no terceiro e no quarto. O cosseno, ele vai ser quem? Eixo x. Vamos ter o quê? Valores positivos apenas no primeiro e no quarto quadrante e negativos no segundo e terceiro quadrante. Vamos ver agora um vídeo que vai mostrar para a gente o gráfico da função cosseno. Observe a medida do raio traçado no ciclo trigonométrico. Qual seria seu valor em relação ao cosseno? O cosseno seria a projeção do raio no eixo horizontal. A medida do raio é 1. Ao girar no sentido anti-horário, a projeção do mesmo no eixo horizontal irá variar de 1 positivo a 1 negativo. O cosseno de 0 graus é igual a 1 positivo. O cosseno de 90 graus é igual a 0. O cosseno de 180 graus é igual a 1 negativo. O cosseno de 270 graus é igual a 0. E o cosseno de 360 graus é igual a 1 positivo. Muito bem, então agora a gente consegue ver a diferença básica do seno para o cosseno, na verdade. Quando a gente viu o seno do ângulo de 0 graus é igual ao próprio zero. Já no cosseno a gente consegue ver o quê? Que o cosseno de 0 é igual a 1. Vamos ver aqui o estudo do gráfico. Novamente, nós vamos usar os valores de referência, que pode ser em graus ou em radianos. A gente usa sempre 0, 90, 180, 270, 360, mas também podemos usar outros valores, não há problema nenhum, ou os valores em radiano. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E assim a gente vai construir aqui o gráfico da função cosseno. Qual é a primeira parte da construção do gráfico da função cosseno? Vejam que quando a gente tem o x igual a 0, ó, o cosseno é equivalente a projeção aqui no eixo x. Nesse caso, tudo isso aqui vale 1. É por isso que o cosseno de 0 é igual a 1. Ou seja, na verdade, não é quando x é igual a 0. Quando o ângulo é igual a 0, o cosseno vai ser 1. E a gente marca este ponto aqui no gráfico. E quando a gente pega esse raio e gira ele aqui até π sobre 2, em relação ao eixo x, nós vamos ter qual projeção? Vejam que a projeção, ela vai cair exatamente aqui, ó, nessa direção onde eu estou circulando, que é o quê? Que é o equivalente a 0 no eixo x. Cuidado para vocês não confundir. Esse 0 aqui é o ângulo. O 0 do eixo x está aqui, ó. Então, quando o ângulo é π sobre 2, ele vem nessa direção aqui, ó, do 0 do eixo x. Por isso que aqui, ó, a função vai ser igual a 0. Ou seja, vamos marcar
no eixo X. E agora a gente pega esse raio da circunferência e caminha até o ângulo π. E a projeção dele vai ser igual a quanto? Vai ser o equivalente a menos 1. Vejam aqui, ó, π, quando chega no π, vem nessa direção para menos 1 e a gente vai completando aqui o gráfico. Quando o raio chega até aqui no 3π sobre 2, isso significa que o valor de x vai ser o mesmo do π sobre 2, olha só, igual a 0. Então, a gente marca aqui, ó, 3π sobre 2 vai ser 0. E, finalmente, completamos até o ângulo 2π, que é a volta completa, que é a volta de 360 graus. Quando o ângulo é 2π, significa o quê? Que o valor da função é equivalente a 1. Então, a gente marca este ponto aqui. E esse aqui vai ser o período da função cosseno. Por quê? Porque se a gente for continuar o gráfico, ele vai se repetir, ó. Ele vai voltar e pegar esse formato. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, mas o que a gente tem da função cosseno é esse gráfico. Começa aqui, num positivo, desce para cá, desce de novo, e aqui ele começa a subir. E forma esta forma parecida com o seno. Ó, e ele pode continuar para cá também, ó. Ele vai se repetindo até aqui e a gente vai determinar a função cosseno desta maneira, bem parecida com a função seno. A função cosseno repete-se de 2π em 2π, semelhante à função seno, e a definição dela é essa: para todo x real e para todo k inteiro, ou seja, este k aqui ele pode ser positivo ou negativo, que a gente viu que o gráfico continua tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, cosseno de x vai ser cosseno de x mais 2 vezes k vezes π. Temos aqui a definição da nossa função cosseno. Agora a gente vai ver novamente um vídeo que vai mostrar esse período da função cosseno. Vamos ver. Temos aí novamente o ciclo trigonométrico, o raio se deslocando no ciclo até π sobre 2, que vai ser o equivalente a 0. Vamos marcar no eixo x o 0 e ele continua. π, vamos marcar ali no menos 1 e até fechar o ciclo, que é o período da função, que vai até o 2π. Ó. Passamos pelo 3π sobre 2 e agora a gente chega finalmente ao 2π e a gente tem esse formato aí do gráfico da função cosseno, que caracteriza-se por ter o período dessa forma que a gente está vendo. Ele fica atrasado um ângulo em relação a uma fase em relação ao seno. Então, essa é a forma do gráfico da função cosseno. Vamos ver agora algumas informações que a gente pode ter da função cosseno. Temos aí que a função cosseno é uma função periódica onde sua imagem está dentro do intervalo menos 1 e 1. A gente viu que a função cosseno, ela possui esse formato
e ela vai se repetindo, tanto para a direita quanto para a esquerda. E o que acontece? Essa função, ela é limitada aqui no eixo y pelo 1 positivo e pelo 1 negativo. Ou seja, qualquer valor de função cosseno vai estar aqui, entre 1 e menos 1. Isso significa o quê? Que essa é a imagem da função cosseno. Vamos ter que a imagem da função cosseno está entre menos 1 e 1. Ou seja, o cosseno de x, ele sempre vai estar entre menos 1 e 1. Ele pode ser menos 1? Pode. Pode ser 1? Pode. Ele só não pode ser menor que esse valor, que menos 1, e também não pode ser maior que 1. Se vocês verem em qualquer tabela, todos os valores de cosseno, eles vão estar sempre entre menos 1 e 1. A gente tem que o domínio da função cosseno é formado por todos os números reais. Isto é, f de x igual cosseno de x definido para qualquer x que seja real, tem como domínio o conjunto dos números reais. Logo, o domínio da função cosseno são todos os reais. Podem ver. Ó, como a função cosseno continua aqui periodicamente para qualquer valor de x, esse aqui é o eixo do x, então a gente pode dizer que o domínio da função cosseno são todos os reais. E vamos resumir aqui as propriedades da função cosseno. O domínio é o conjunto dos números reais, como a gente viu, a gente pode atribuir qualquer valor de ângulo para calcular o cosseno e ter o gráfico da função cosseno. A imagem está lá entre menos 1 e 1. Sempre o valor da função cosseno vai estar entre menos 1 e 1. Sempre vai ter um valor correspondente aqui no eixo dos y, limitado por menos 1 e 1. E o período da função é 2π. Quando a gente faz o gráfico, ó, ele se repete aqui de 2π em 2π. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Vamos fazer um exercício aqui determinando o período da função através da fórmula P igual a 2π sobre módulo de C. E o C é quem? É o valor que acompanha o x na função. Aqui no exemplo a gente tem f de x igual a cosseno de 3x. Então, a gente substitui na fórmula e no lugar do C, a gente põe o valor aqui que está acompanhando o x. Então, vai ficar período igual a 2π sobre módulo de 3. O módulo de 3 é o próprio 3, então o período dessa função vai ser 2π sobre 3. Bem simples, não é? Da gente resolver aqui e calcular o período da função cosseno. Agora a gente tem aqui o comportamento dos gráficos. O número que aparece no arco da função, o que é o arco da função? É o valor correspondente aqui, nesse caso, cosseno de 3x. Indica quantas partes foi dividido o período da mesma. Como assim? A gente vai pegar aquele período e dividir? É isso mesmo. Por exemplo, na função f de x igual a cosseno de 3x, o período 2π foi dividido em 3 partes. E a gente consegue ver isso aqui no gráfico. Ó. A gente estudou a função f de x igual a cosseno de x. O gráfico que a gente construiu foi esse aqui. Começou aqui, veio aqui, aqui, mais ou menos aqui, não é verdade? E isso aqui foi na direção do 2π, ou seja,
A partir daqui do 2π, o que acontece com a função? Ela vai se repetir. Isso para a função cosseno de x. Agora a gente tem a função cosseno de 3x. Vamos dar uma olhada em como ficou o gráfico da função cosseno de 3x. Vejam que se a gente for atribuir os valores de x e da função, que nesse caso é cosseno de 3x, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses valores aqui, ó. Usado o 0, π sobre 3, 2π sobre 3 e assim por diante. E foi obtido esse gráfico aqui, ó. Vejam, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aqui foi se repetindo, ó. Novamente desceu, desceu, subiu, subiu. E aqui nós temos novamente o gráfico da função cosseno. Aqui eu vou colocar de outra cor para vocês verem que novamente foi repetido o gráfico da função cosseno. Ou seja, esse 3 aqui na frente do x fez o quê? Dividiu o período da função cosseno. Então, a base foi aquela que a gente estudou. Função f de x igual a cosseno de x. Mas o gráfico varia de acordo com os valores que tem aqui, dependendo do caso da função cosseno. Vejam outro exemplo. Quando a gente tem essa função aqui, ó, 2 cosseno de x, a gente não mexeu no arco, a gente não mexeu nesse valor que está aqui entre os parênteses. A gente fez o quê? A gente colocou um coeficiente na frente da função cosseno. E o que esse coeficiente fez? Ele aumentou a amplitude, ou seja, a imagem dessa função, ela deixou de ser de 1, entre 1 e menos 1. Como eu dupliquei essa função, o que aconteceu? Ela agora passou a ser de menos 2 até 2. Ó, então, a imagem dessa função vai estar aqui entre esse intervalo, de menos 2 até 2. Vejam. Novamente, a gente fez o gráfico. Começa. Quando o ângulo é 0, o y aqui é igual a 2. Quando o ângulo é π sobre 2, a função vai ser 0. Quando o ângulo é π, agora veio a ser menos 2. E assim sucessivamente. Vejam que quando fechou o ciclo aqui, ó, quando completamos o período da função, ela começa a se repetir. E vai acontecer a mesma coisa. Ela vai estar limitada aqui entre o 2 e o menos 2 no eixo dos y. E o que vai acontecer se eu interferir tanto aqui no coeficiente do cosseno quanto no arco? Vamos ver o exemplo. Temos aqui, olha, a função 2 cosseno de 3x. Então, é uma função cosseno também, mas ela é mais trabalhada. Temos mais informação, não é apenas o cosseno de x. São 2 vezes o cosseno de 3x. A gente já sabe que esse 2 vai aumentar a amplitude, ou seja, vai interferir aqui em relação à imagem. A imagem dessa função, na verdade, agora está entre menos 2 e 2. E esse 3x fez o quê? Dividiu o período. Veja, agora eu vou marcar para vocês de cores diferentes. Ó. Esse aqui é o gráfico da função. Aqui, ó, se repete até aqui. E depois se repete novamente, vou fazer de vermelho, até aqui, ó.
ou seja, dividiu esse período em 3, igual como a gente viu agora há pouco no nosso primeiro exemplo de função cosseno, ou seja, aqui ó, o período dessa função foi dividido em 3 partes. E aqui temos uma observação, que tudo isso também vale para a função seno, ou seja, quando a gente tem valores tanto na frente da função seno, da função cosseno, quanto na frente do arco, que é o valor que está na frente do ângulo, representado por x, esse gráfico da função trigonométrica ele vai sofrer uma alteração, mas ele não perde a essência. Veja que ele continua formando essas ondas, que a gente chama de senoide, mas pode variar de formas diferentes, dependendo dos coeficientes que a gente tem. Então, assim a gente encerra a aula de função cosseno e a nossa próxima aula vai ser de função tangente.